Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós. Estamos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para o estudo da doutrina dos Espíritos, que nos traz os esclarecimentos necessários para a nossa evolução. Nesta noite teremos nosso irmão Silvio Figueroa, do Caminhando para Jesus, que vai apresentar Transição Planetária, é a terceira edição, dando continuidade ao que ele já fez. Inicialmente, vamos elevar o pensamento ao alto, rogando ao Pai misericórdia, luz, discernimento para tudo que for dito, que nos traga o esclarecimento necessário para que possamos absorver e praticar, somando-se ao que sabemos para o nosso crescimento espiritual, que faz parte da lei do progresso e das nossas necessidades para alcançarmos o alto. Em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Silvio, para que ele nos traga, nessa oportunidade de luz, as informações tão necessárias e úteis para todos nós. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. É com alegria que retornamos, a nos encontrarmos através desse encontro semanal, rogando a Jesus que nos inspire, nos oriente e nos auxilie a usar da palavra, tornando ela fácil, compreensível e útil a tantos quantos nos seja possível e a tantos quantos se faça necessário. Muito bem. Bom, meus irmãos, como disse o nosso irmão Luiz, hoje nós vamos dar continuidade à temática Transição Planetária, trazendo algumas revelações, evidências e previsões que os espíritos nos trouxeram ao longo dos 300 anos de transição que já temos falado nas vezes anteriores. Portanto, os irmãos que quiserem ter uma noção mais adequada, desse período de 300 anos que compreende a transição, poderão consultar os vídeos no canal do YouTube do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que lá terão uma noção mais adequada desses, pelo menos uma noção mais adequada desses 300 anos que compreende a transição planetária. Muito bem. E como dissemos, nós vamos dar continuidade ao que demos início em outras oportunidades. Porém, antes de abordarmos, propriamente dito, a temática transição planetária, nós gostaríamos de lembrar as palavras de Paulo, o apóstolo, onde na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, item 22, nos disse: a profecia não é para os que são incrédulos, mas para aqueles que creem. Os incrédulos terão que aprender através de seus esforços próprios. Queremos lembrar também as palavras do Espírito Emmanuel, na obra Roteiro, onde Emmanuel nos diz: faça-se a luz, determinou a divina vontade, e a luz se fez sobre as trevas. Por nossa vez, cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos: faça-se o destino. E a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Queremos lembrar também ainda as palavras do Espírito Miramês a respeito da vontade divina, onde Miramês diz: a vontade divina triunfará sempre, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Deus não precisa dar permissão, nem pede licença aos homens para dar prosseguimento à sua lei, pois sua lei é calcada no amor, para o bem de todos
e o fim providencial, beneficiando a todos os existentes. O homem é que ainda não compreende os acontecimentos que norteiam a verdade divina. Queremos lembrar também a curva da transformação do mundo, de um mundo primitivo para expiação e provas, até o período de regeneração, período esse que estamos abraçando daqui a algumas décadas. Lembrando que a nossa evolução se deu nos primeiros 300 mil anos de história, bem próximo ao eixo dos tempos. Ou seja, na medida que o tempo passava, é que o homem conseguia evoluir proporcionalmente ao período de tempo experimentado e existenciado. E só lá pelo ano de 1900 é que, de forma significativa, o homem passou a evoluir, coincidindo com o período da Revolução Industrial. Ao abraçar ou aproximar-se à condição da Revolução Digital, é que o homem começou a evoluir de forma exponencial, impactando assim indústria, comércio, saúde, energia, educação, serviços e agricultura, influenciando diretamente na mudança da individualidade humana, permitindo assim a compreensão da transição evolutiva que o homem experimenta. E aí nós questionamos, mais uma vez, poderia o homem sozinho realizar sua transformação e do seu conhecimento de forma significativa e exponencial de tudo que fez durante sua evolução na Terra sozinho? E para constatar essa realidade, nós lembramos ainda a curva da duplicação do conhecimento, onde o cientista Buckminster Fuller nos mostrou que, lá pelos idos de 1900, a humanidade necessitava de cerca de 100 anos para simplesmente duplicar tudo aquilo que conseguiu realizar a nível de conhecimento em seus pouco mais de 300 mil anos de existência. Hoje, porém, essa curva de duplicação de conhecimento nos mostra que aquilo que realizávamos, ou seja, há cerca de 120 anos atrás, né, precisávamos realizar em um século, hoje, graças à revolução digital, nós precisamos apenas experimentar ou exercitar o conhecimento através da busca realizada em torno de 12 horas. E aí nós questionamos uma vez mais: evolui a humanidade para uma vida melhor ou simplesmente parece ser? Sim, questionamos mais uma vez porque para muitos a evolução humana apenas é aparente. Não acredita que haja essa evolução toda de forma significativa ou exponencial que a humanidade experimenta. E aí aproveitamos para lembrar mais uma vez as palavras do filósofo Epictetus, que no século II, né, depois de Cristo, nos disse: as coisas ou são o que parecem ser, ou não são, e nem parecem ser. Ou são e não parecem ser. Ou não são, mesmo assim, parecem ser. Ao homem sábio cabe distinguir uma coisa da outra. Muito bem. Isso dito, como palavras iniciais, entraremos na temática da transição planetária propriamente dita, abordando inicialmente a questão da reencarnação de Allan Kardec como Francisco Cândido Xavier. Sabemos da polêmica que existe em torno desse tema. E com relação a essa polêmica, queremos dizer o seguinte: que nós respeitamos todas as opiniões em contrário, não é?
Respeitamos tanto quanto desejamos que a nossa opinião seja respeitada. Não queremos aqui convencer a ninguém desse fato que temos observado através das pesquisas e dos estudos da reencarnação do codificador, mas apenas oferecer subsídio para aqueles que não conhecem ou não têm a oportunidade de pesquisar, poderem começar a estudar e ter uma noção do porquê nos fundamentamos nesse entendimento. E que aqueles que pensam em contrário possam refletir um pouco mais, acrescentando aos seus conhecimentos as informações que ora trazemos. Muito bem. A princípio, nós gostaríamos inicialmente de lembrar que o senhor Kardec tinha como seu nome civil Hippolyte Léon Denisard Rivail. E o nome Allan Kardec era um pseudônimo, pois o senhor Hippolyte não queria, ou pelo menos desejava não ver associado ao seu nome, os ensinamentos dos espíritos, porque sabia da repercussão que ia acontecer, as mudanças dos paradigmas da época, e que a condição mental de informação que ele trazia eram simplesmente condições revolucionárias. E ele sabia também, claramente, que a ele não pertencia tal ordem, o nível de informações. Assim como Kardec, Chico não quis para si as luzes da fama, por humildade e discrição, para não trazer também prejuízo à tarefa. Chico Xavier era um homem simples, humilde, assim como sugere os ensinamentos da própria doutrina, da qual ele ajudou a ampliar e a divulgar através da codificação dos seus livros. Ele desejava tão somente dar continuidade à tarefa que ora ele havia começado, e sabia do risco que poderia ocorrer sobre a especulação de uma informação de tal ordem. Não pretendeu o reconhecimento público de coisa alguma, pois ele sabia que os protagonistas da sua tarefa eram os espíritos, que atuam e continuarão a atuar em nome de Jesus. Esses mesmos espíritos, formados pela Pleiade, conhecida como espírito de verdade, é que continuam na tarefa da divulgação e da ampliação do conhecimento da doutrina espírita. Sabemos também que alguns médiuns e algumas pessoas do movimento espírita ouviram da própria boca do Chico que não era a reencarnação de Allan Kardec. Dentro desse raciocínio anterior é que insistimos. Chico tinha o cuidado de não ampliar ou divulgar, essa informação. Apenas aqueles que conviviam de forma mais íntima da atividade que exercia dentro da tarefa espírita. Já algum tempo depois, quando a obra já estava próxima a ser concluída, é que ele permitiu divulgar a esses irmãos tal informação. E existe uma especulação através de algumas palavras que Chico Xavier utilizou a responder quando foi questionado a respeito desse assunto. Disse Chico: em se tratando dos vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo ou do espiritismo, pessoalmente tenho muito receio de receber qualquer notícia, porque temo pela minha fragilidade e não gostaria de ser médium de notícia tão alta. Quando Kardec ressurgir, ele dará notícia pela grandeza de si mesmo, pela grandeza que mostre. Ou seja, ele disse que Kardec dará notícia de si próprio, não por palavras, mas pelas suas obras.
E nós perguntamos, onde poderíamos encontrar a essas obras que poderíamos acreditar ao codificador ter realizado? Cabe aí uma reflexão. E aí nós podemos, pelo menos, dividir essa questão em duas partes. A primeira, reencarnou Allan Kardec finalmente ou não? E a segunda, naturalmente? Se não foi Chico Xavier, quem foi a reencarnação do codificador? Para respondermos à segunda, precisamos ter a resposta afirmativa, não é? Na primeira. E para tal, nós recorremos ao livro Obras Póstumas, onde está lá divulgado um diálogo que Allan Kardec teve com a espiritualidade orientadora da sua tarefa. Lá, em parte do trecho desse diálogo, publicado em Obras Póstumas, diz o seguinte: mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós, por um pouco. E aí Allan Kardec pergunta, que queres dizer por essas palavras, por um pouco? E a espiritualidade respondeu, não permanecerás longo tempo entre nós. Terás de voltar à Terra para concluir tua missão, que não podes terminar nessa experiência. Se fosse absolutamente possível, não sairias daí, mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos, e quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Comunicação e diálogo mantido em junho de 1860, portanto, antes do desencarne do próprio codificador. Ou seja, Kardec deixou esses escritos, que foi publicado posteriormente ao seu desencarne, entre outros, né, que se encontra no livro Obras Póstumas. Na verdade, Allan Kardec já prevê, né, e anuncia o seu desencarne e que voltará, né, a reencarnar. E ainda mais, que a sua obra não estava completa, que ele precisava dar continuidade e que naquela existência ele não teria condições, certamente por uma questão de condições físicas para realizar tal trabalho. E Kardec ainda faz uma nota na continuação desta exposição que ele faz, dessa comunicação. Diz Kardec, calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer, e levando em conta o tempo da minha ausência e aos anos de infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim do século ou no princípio do outro. Ou seja, aí ele, além de confirmar, né, a sua volta, ele diz mais ou menos o período, né, que forçosamente deverá reencarnar. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869. Chico nasceu em 2 de abril de 1910. Portanto, dentro do período anunciado nessa nota por Allan Kardec. Muito bem. Para responder à primeira questão, ainda, nós trouxemos aqui a publicação que foi feita através da Federação Espírita Brasileira, no jornal O Reformador, que se trata de uma manifestação, não é? Ou seja, uma comunicação do espírito de Santo Agostinho, em 3 de outubro de 1919, portanto, aniversário do nascimento de Allan Kardec, confirmando assim a reencarnação do codificador no século XX,
no Brasil. Diz Santo Agostinho: não podendo Allan Kardec vir pessoalmente agradecer a homenagem que lhe prestas, ou que lhe prestais, eu, delegado por aqueles que o assistiram, declaro-vos que gentil e carinhosamente acolhemos os eflúvios do preito de vossa gratidão e a seu tempo o transmitiremos ao nosso e vosso irmão. Em obediência a essas instruções, entre vós de novo se encontra, para dar maior amplitude à doutrina salvadora da humanidade. Ou seja, num veículo de comunicação oficial pela Federação Espírita Brasileira, conhecida por todos, é tornado público a comunicação do espírito da Ordem de Santo Agostinho, né? Tornando público a reencarnação, né, do codificador. E continua Santo Agostinho dizendo: lembrai-vos de que vosso mestre não palmilhou um caminho de rosas, mas cheios de urzes e espinhos, pois foi insultado, achincalhado, caluniado, sem que, apesar de tudo, o seu intento um só momento esmorecesse, porque sabia que trabalhava na causa santa do Senhor. Ou seja, o próprio Santo Agostinho alerta, né, além da informação que ele nos traz da reencarnação de Allan Kardec entre nós, das dificuldades que certamente ele o teria de enfrentar, citando a própria experiência do Mestre Jesus quando encarnado entre nós. Trouxemos também, ainda do Reformador, né, do jornal O Reformador, que publicou também a manifestação de Tiago o Apóstolo, em 3 de outubro de 1921, portanto, 2 anos depois daquele aniversário inicialmente citado do codificador. Disse Tiago o Apóstolo: pois bem, meus filhos, é este exemplo que todos vós deveis imitar. Se a todos não cabe missão tão sublime, todavia a cada um de vós Deus tem confiado um dever, e de todos vós espera alguma coisa. Esse edifício do espiritismo cristão, vós o tendes de edificar pedra por pedra. Aquele sobre cujos ombros pese esse encargo, que eu faça leve, dando desempenho a tão grandiosa missão com humildade e com amor. Pois bem, meus amigos, esse espírito, cujo advento rememorais, não está mais no seio da imortalidade, já se encontra de novo nesta oficina de trabalho. Portanto, o Espírito Tiago nos dá a notícia que Kardec não está mais na espiritualidade, mas sim, de novo, na oficina de trabalho da qual se refere como sendo a nossa existência material. Portanto, respondendo também, ratificando também a resposta afirmativa da primeira questão que dividimos, a questão inicial. Concluindo, Tiago nos diz: ele ora e espera levar avante a sua obra. Kardec trabalha e trabalha com atividade. E do alto do espaço baixam as bênçãos para fortalecê-lo e ampará-lo na continuação de sua tarefa. Auxiliai-o também na sua grande obra. Ajudai-o na sua excelsa missão. De que forma? Orando, pedindo a Deus a sua bênção para aquele que novamente trabalha na oficina santa, levando as vossas almas até o trono do Criador, suplicando as graças do Senhor para que ele, sem falir, possa levar a cabo a sua pesadíssima missão.
Bendito seja Deus que abençoará o seu servo, e glória a nosso Senhor Jesus Cristo, que amparará a mísera criatura, para que lhe não faltem as forças necessárias. Ou seja, a Federação Espírita deu notícia dessa comunicação. O movimento espírita, que por si só talvez não tenha querido divulgar, ou tenha achado talvez de uma importância não necessária tornar público, né, que o codificador estava reencarnado entre nós, né? Pelo menos a partir dessa data que nos foi dada essa comunicação. Era comum nós ouvirmos, no passado recente, irmãos perguntarem por que nós não ouvimos ou não temos notícias de comunicações do codificador. Diante de tal publicação, nós temos essa informação concreta. Estava, sim, reencarnado Allan Kardec entre nós. E estava trabalhando. E ainda mais, os espíritos suplicavam a nós que orássemos para que ele desse continuidade à sua tarefa. Respondida a primeira questão, passemos à segunda. Se não foi Chico Xavier, quem foi a reencarnação do codificador? Utilizando-se das próprias palavras que o Chico usou, podemos dizer que Kardec dará notícia de si próprio não por palavras, mas pelas suas obras. E nós perguntamos, onde estarão essas obras? Onde podemos encontrar o reflexo da ampliação da codificação? Seria a pureza doutrinária limitada exclusivamente aos 5 livros que Kardec publicou como codificação espírita? E insistimos na questão. E onde está o caráter evolutivo na própria doutrina? Seguramente, se Kardec reencarnou, ele trabalhou e realizou essa tarefa de ampliação de conhecimento, de informação e de revelações do mundo espiritual. Para responder essa questão segunda, nós trouxemos algumas informações. Seguramente, não todas, porque passaríamos aqui o resto da noite falando só sobre Allan Kardec e Chico Xavier. Pretendemos ainda apresentar algumas revelações pertinentes ao período de transição. E os 2 testemunhos que nós trazemos são um do médium Carlos Bacelli, que em desdobramento perguntou quem ele era. Ou seja, Carlos Bacelli conta que depois de sair de uma reunião espírita do centro em que trabalhava, ao dirigir-se para a sua residência, quando chegou em casa, não é, ele desdobrou-se, entrou novamente em transe e voltou para a reunião que ele, como médium encarnado, participava, dessa feita no mundo espiritual. E lá se deparou com Chico. E a Chico perguntou diretamente quem ele era. E a resposta do Chico, inicialmente, foi de um silêncio. E, segundo Carlos Bacelli, ficou olhando para Chico e, quando observou, simplesmente, que Chico transfigurou-se em Allan Kardec. Nós temos aqui um testemunho de um médium sério, que não podemos questionar e que tem patente a obra que realizou, né, que participa do movimento espírita no nosso Brasil. É um testemunho que merece todo o crédito possível. Nós temos também um outro testemunho dessa feita da médium Marlene Nobre, também igualmente conhecida pelas suas obras, pelas suas publicações, pela sua seriedade e pela mediunidade que praticou quando encarnada. Marlene Nobre conta que teve uma visão que Chico era Kardec. Segundo a doutora Marlene Nobre, ela se encontrava
junto de Chico, lá no centro onde trabalhavam, quando entrou num transe mediúnico e teve uma visão. Nessa visão, ela viu Allan Kardec sentado à sua escrivaninha. Contemporânea de Kardec que eu fui, né? Na época de Kardec, Marlene conta que estava olhando para ele e se dirigiu a ele questionando, chamando ele de professor. E quando disse a palavra professor, em seguida, o transe mediúnico terminou. E ela estava olhando diretamente para Chico Xavier. E Chico Xavier, nesse momento, simplesmente sorria para ela. E ainda perguntou a Marlene: Marlene, você está lembrando do nosso passado, lá em França? Esse testemunho, como também o de Carlos Bacelli, aos irmãos que desejarem encontrar, poderão consultar o de Carlos Bacelli no livro Chico Xavier, A Reencarnação de Allan Kardec, né? E o de Marlene Nobre no livro Meus Pedaços do Espelho, né? Duas obras que merecem serem lidas e que trazem as informações mais ampliadas, mais, vamos dizer assim, mais detalhadas a respeito da reencarnação e da vida do médium querido Chico Xavier. E talvez, nesse momento, alguns dos irmãos possam dizer: mas, Silvio, são apenas 2 informes, são apenas 2 livros. 2 livros de extremo crédito, de confiança. 2 livros de 2 autores que merecem todo o nosso respeito, as informações trazidas. Mas podemos dizer que não é só a esses 2 livros que os irmãos podem consultar. Existem outras publicações que, em querendo, aquele que desejar se informar melhor a esse respeito, pode ir lá e procurar. E encontrará o livro Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão, do autor Fernando Peron e Carlos Bacelli, não é? Transmitido através de informações de espíritos diversos. Poderão encontrar também outro livro, dessa feita do autor Fernando de Toledo, cujo título é O Caminho dos Sinais, Allan Kardec e Chico Xavier. Um só, Espírito, Evidências Inéditas. Poderão também, se quiserem assim procurar, o livro A Volta de Allan Kardec, de Weimar Muniz de Oliveira. E ainda mais, poderão procurar o livro Kardec Prossegue, do autor Adelino da Silveira. Conta a história que o próprio Chico distribuiu, deu, presenteou para algumas pessoas mais próximas, enquanto encarnado, um livro desse como presente para dar conhecimento da sua realidade. Mas só aos mais próximos. Não foi distribuído de forma ampla e geral. E ainda existe a obra Chico Xavier, Uma Luz no Caminho, de autoria de Branca Maria Martiniano. Então, como dissemos, não pretendemos convencer a ninguém, mas trazer subsídios, referências para aqueles que não acreditam e assim o desejarem se informar e se inteirar a respeito dessa realidade da reencarnação do nosso codificador, como Chico Xavier, a ampliação, não é? E ao caminho que nos trouxe ele, através dos informes trazido em toda a sua obra, que hoje gira em torno de mais de 500 livros. Muito bem. Isso dito, gostaríamos de entrar na temática transição planetária, propriamente dita, trazendo apenas algumas revelações trazidas pelos Espíritos, pois as revelações e as informações são por demais inúmeras, e simplesmente o tempo não nos permitiria trazer aqui ou apresentar grande parte delas. Lembrando inicialmente as palavras do próprio Chico Xavier, que lá
pelos idos dos anos de 1970 a 1971, disse o seguinte: nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana. Irmãos de outros planetas mais evoluídos se apresentarão trazendo tecnologias novas, até então, simplesmente inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento. E isso está publicado na Folha Espírita, se alguém quiser buscar a confirmação das palavras do Chico, em maio de 2011, publicação de número 439. Muito bem. Corroborando as palavras que Chico nos transmitiu a respeito da visita de irmãos nossos de outros orbes, nós trazemos a lembrança do livro Transição Planetária, que foi publicado em 2014. Informações trazidas pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco. Nos diz o livro: soou o momento de intensificar o intercâmbio com os visitantes de Alcione. Eles já estão entre nós. E segundo Manuel Filomeno de Miranda, na época do tsunami acontecido na Indonésia, em 26 de dezembro de 2004, começaram a chegar mais seres de luz de Alcione, para se ajustarem à nossa psicosfera. O choque foi sofrido quando adentraram nossa atmosfera, cheia de fluidos negativos e pessimistas, que cercam todo o planeta, até a altura das colônias espirituais. Ou seja, Manuel Filomeno de Miranda nos dá informes objetivos com relação aos acontecimentos ocorridos na chegada desses irmãos à nossa psicosfera. Provavelmente, o tsunami ocorrido na Indonésia foi instrumento do alto, na tentativa da purificação da atmosfera circundante no nosso planeta. E nos fala da dificuldade que esses espíritos esclarecidos, não é? Superiores, bem superiores em relação a nós, encontraram a dificuldade enorme em se adaptar junto a nós, no mesmo ambiente mental em que habitamos. Aí a resposta, porque muitas das nossas preces não chegam ao alto. É a nossa condição mental, a emissão da ordem de pensamentos, né, pessimistas e negativistas que emitimos, que nos deixam presos, muitas das vezes, na condição existencial que experimentamos. Os visitantes de Alcione vieram da estrela central da constelação de Pleiades, que fica aproximadamente a cerca de 368 anos-luz em relação à Terra. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda, que desde 1980 encarnam aqui seres evoluídos no saber e na luz. Seres portadores do amor universal e ao saber da necessidade da Terra em passar de plano para planeta de regeneração e das grandes dificuldades com criminalidade, guerras, discriminações, roubos, políticos corruptos, livremente se ofereceram para uma encarnação sacrificial e ajudar a higienizar os fluidos do nosso planeta. Ou seja, a rigor, esses irmãos nossos lá de Pleiades não tinham a necessidade de reencarnar no nosso órgão. Vieram pelo sentimento da busca da ajuda, do trabalho pela caridade, ajudando a humanidade a evoluir e a se melhorar.
trabalhando a nossa própria condição mental. Nós trazemos também a informação que Chico registra no livro Nosso Lar, onde lá simplesmente temos notícia que todos em nosso lar têm um intercomunicador pessoal. Isso no ano de 1944. Por isso que muitas das obras de Chico Xavier foi tida como obras de ficção científica. Em 1944, nós não tínhamos a menor ideia, a menor noção do que seria um intercomunicador pessoal. E hoje, não é? Cerca de 70 anos depois, estamos aqui utilizando-se desse mesmo instrumento que André Luiz utilizou em nosso lar, para visualizar na Terra a sua família. Um intercomunicador, não é? Que hoje chamamos ou de computador ou de celular, não é? Que nos comunicamos a qualquer momento, a qualquer hora, com qualquer um de nós, em qualquer lugar do mundo. Essa foi uma revelação, podemos dizer, trazida por André Luiz, através de Chico Xavier, que nos deu a informação de um ponto que iríamos alcançar. Ponto esse já alcançado plenamente nos dias de hoje. Ele também cita o sistema de transporte de nosso lar. Se tratava de uns veículos tipo elevados no ar. Veículo esse que foi esclarecido no livro Os Mensageiros, também ambas as obras de 1944, de se tratar de veículos movidos por eletromagnetismo. Ou seja, em 1944, não se concebia sequer a possibilidade de tal feito, não é? Pela ciência humana. E só em 2016, portanto, há 4 anos atrás, o primeiro trem movido a eletromagnetismo é que foi inaugurado, posto em uso lá em Xangai, na China. Portanto, cerca de 70 anos posterior a essa informação é que, de fato, no nosso planeta, né, e que se limita a alguns países do mundo, já é possível, né, utilizar-se desses meios de transporte. No programa Pinga Fogo, em 1971, Chico traz a informação de que há água na Lua. Naquela oportunidade, a Lua era tida como um planeta ou um astro inóspito, né? Sem água, sem atmosfera e sem a menor condição de vida. Porém, em 2009, né? Quase 30 anos depois, o homem descobriu que há água numa cratera lunar. Essa mesma foto que apresentamos é uma foto de domínio público, mostrando, né? Aliás, foto essa publicada pela NASA, que mostra que a água fica concentrada no manto da Lua, né? Numa determinada cratera. Ou seja, pacificamente ser possível a vida na Lua, e Chico ainda prevê que um dia o homem partirá, provavelmente, né, como ponto de apoio da Lua para outros orbes, utilizando ela como uma espécie de estação planetária. No livro Cartas de uma Morta, que foi basicamente, se não o primeiro, o segundo livro publicado por Chico Xavier, lá em 1935, Chico nos traz a informação da existência de vários planos espirituais na Terra, a exemplo de nosso lar. Ele nos fala nessa mesma obra também da existência de habitantes, tanto em Saturno como em Marte, coisa que até hoje o homem ainda não conseguiu comprovar, mas que aos poucos, não é, pelo menos no planeta Marte, já conseguiu chegar através de um robô. E anda pesquisando. Mas, através das
obras de Chico Xavier, nós sabemos e temos notícia dessa possibilidade. Ele previu que Saturno, de lá, o Sol era visto na cor azul e que a paisagem do planeta predominava um rosa pálido e um tom azulado. Coisa, não é, informação essa já confirmada pela ciência humana através da sonda Cassini, que em 2017 enviou essa foto, não é, tirada lá na atmosfera do planeta Saturno. Foto essa publicada pela NASA, que todos, querendo, podem pesquisar e a encontrarão da forma que está sendo apresentada. Portanto, confirmando, né, mais uma vez, uma informação trazida nos livros publicados pelo Chico Xavier. Ele também nos fala que em Saturno, os habitantes são dotados de alta sensibilidade, sabedoria e inteligência, que aos 6 meses de idade, os habitantes têm o poder mental de se comunicarem com todos os seres do sistema solar. Imaginem, nós aqui, quando temos notícia, né, da comunicação através do pensamento, ou seja, por telepatia, temos ainda como uma coisa extraordinária. Entre nós mesmos, né, que seres do nosso próprio planeta. Lá em Saturno, aos 6 meses de idade, o ser lá que habita já tem a condição de exercitar a comunicação mental, não com os seres só de Saturno, mas com todos do sistema solar. Ou seja, algo que para nós ainda é inconcebível. Mas é um fato anunciado por Chico Xavier. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala ser o elétron dissociável. E anteriormente, não é, na época dessa publicação, a estrutura do átomo era tida como a menor partícula existente na vida, na nossa vida. E o átomo era basicamente formado por 3 tipos de partículas elementares: elétrons, prótons e nêutrons. E lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz: na esfera espiritual em que estagiamos, o elétron é também partícula atômica dissociável, que só foi confirmado pela ciência no fim do século XIX, ou seja, pouco mais de 2 décadas atrás, não é? Onde a ciência conseguiu verificar que os elétrons eram subdivididos em partículas elementares, como os quarks, os neutrinos e os bósons. Não há nenhuma novidade nisso, pelo menos para a maioria de nós. Mas era uma realidade que não conhecíamos na época que foi anunciada a dissociação do elétron, anunciado por André Luiz. O elétron, ele vibra mais ou menos 500 a 500 trilhões de vezes por segundo. Vibração que produz som e cor. Ou seja, o universo seria uma sinfonia. Porque tudo vibra. Hoje é comum termos essa informação, né? Até a própria denominação física quântica anuncia pelos 4 cantos do mundo essa condição vibratória da existência de tudo que existe, mas não era aceita ou entendida ou conhecida pela realidade humana. E aí nós lembramos as palavras de Werner Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica, na Universidade de Munique, em 1968, quando disse: o universo não é feito por coisas, mas por redes de energia vibracional, emergindo de algo mais profundo e sutil. Coisa que só foi possível compreender melhor na descoberta da dissociabilidade do elétron. Né?
embora Heisenberg pudesse ter dito tal afirmação, não conhecia, não conseguia nem fazia ideia de como. Coisa que só foi confirmada pela ciência no final do século XIX. E em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz: toda matéria é energia tornada visível, porque toda a energia, originalmente, é força divina, de que nós nos apropriamos para interpor nossos propósitos e os propósitos da criação. Olha aí André Luiz falando que tudo que existe é energia tornada visível. Continua André Luiz, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Ele fala que tudo que existe é energia e que o princípio de tudo é o bem, é o amor. O amor da divindade que a tudo criou e pelo qual tudo criou. No livro No Mundo Maior, André Luiz nos dá a notícia que o cérebro tem 3 regiões distintas, dizendo o seguinte: a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lóbulos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. O córtex motor, até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Palavra dita por Calderaro, que era o instrutor espiritual de André Luiz na oportunidade. Livro publicado em 1947. Coisa que em 1970 apenas o Dr. Paul MacLean define nosso cérebro como trino e sobreposto. Foi quando o homem passou a conhecer o cérebro não apenas como uma massa cinzenta, mas composto de neocórtex, límbico e reptiliano. Mais uma revelação trazida através de Chico Xavier. Em 1908, nós lembramos que Leon Denis falou a respeito da evolução da alma no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, dizendo: na planta, a inteligência dormita, no animal, ela sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A respeito da evolução das espécies, André Luiz nos fala, nas obras No Mundo Maior, Libertação, Evolução em Dois Mundos, né? Entre 1947 e 1958, ampliando aquilo que Leon Denis nos trouxe em 1908, falando que a evolução se dá em dois mundos. Portanto, a reencarnação preenche as lacunas da teoria da evolução das espécies, sem negar a genética e os seus mecanismos de transmissão de caracteres. Ainda em Evolução em Dois Mundos, né, André Luiz nos fala da evolução do ser, dizendo: com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou o ser desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma da Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Período de tempo simplesmente inconcebível, incalculável para o mundo, para o homem compreender e alcançar todos os estudos que possam explicar todas as uniões que associem tanto período de existência, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária de razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Ou seja, nós, seres humanos, levamos, segundo informação trazida por André Luiz, não é? Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós levamos cerca de 15 milhões de séculos, desde o início da nossa criação, não é? Até o momento em que pudéssemos emitir a condição do pensar contínuo que hoje temos noção de conhecimento. E aí, outra pergunta, muito suscitada por alguns que simplesmente não acreditam que os animais venham a ter alma.
E o próprio Chico responde: ah, sim, os animais têm alma e valem pelos nossos melhores amigos. Está lá, na obra Chico Xavier, o amigo dos animais. E ele nos diz ainda: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata o animal é alguém que simplesmente não aprendeu a amar. Ou seja, Chico Xavier nos dá a informação que os animais têm alma e a nossa relação evolutiva em relação a eles é a mesma guardada de nós em relação aos seres angelicais. Coisa que foi confirmada pela ciência humana, não é algo que ainda fica só nas revelações dos Espíritos. Em 2012, lá no Reino Unido, portanto, Inglaterra, né, a Universidade de Cambridge faz uma declaração sobre a consciência em animais. Diz a universidade: os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Portanto, meus irmãos, a questão dos animais, mesmo os mais simples, alma ou não é algo apenas que fica na questão religiosa ou filosófica. É algo já constatado pela ciência humana. E ainda mais, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos dá a notícia do princípio inteligente rudimentar existente, não é, nas nossas próprias células. Ou seja, em cada uma célula que forma o nosso organismo, existe um princípio inteligente rudimentar. Princípio esse que ainda estamos longe de alcançar, de entender e compreender o seu funcionamento, mas que talvez já nos dá uma pista do porquê, não é? O nosso organismo responde à nossa ordem de pensamento, porque existe em cada uma delas um princípio de inteligência rudimentar, que fatalmente entra na sintonia da consciência nossa própria, de nosso espírito. Bom, meus irmãos, como dissemos no princípio, a temática é extremamente profunda, é extremamente ampla, e teríamos muito mais para apresentar se o tema nos fosse permitido. Entretanto, fica a sugestão e a orientação para aqueles que desejarem se aprofundar, as orientações bibliográficas, que lá poderão encontrar, não só as que nós citamos, mas muito mais outras, não é? Que nos traz Chico Xavier, informados, não é? Através dos Espíritos. E com isso nós concluímos a apresentação da noite de hoje, abrindo espaço para aqueles que assim desejarem perguntar, comentar, fazer algum questionamento, essencialmente sobre a exposição que fizemos na noite de hoje. Bom, meus irmãos, franqueada a palavra, depois dessa exposição tão esclarecedora e convincente pelas informações trazidas. Alguém que queira se manifestar? Bom, então, como o nosso irmão Silvio afirmou, essa orientação de quem quiser se aprofundar, pesquise e amplie os conhecimentos, porque ele nos trouxe um manancial imenso de informações e de fontes, para que nós possamos acrescer ao nosso conhecimento e aumentarmos o entendimento para o nosso processo de crescimento. Então, adiantado da hora, nos permite agora encerrar os trabalhos da noite de hoje,
pedindo ao irmão Silvio que me faça, por favor, a prece de agradecimento. Muito bem, meus irmãos. Vamos orar. Fechamos nós todos os olhos, nos imaginemos todos juntos, de mãos dadas, lá no auditório, caminhando para Jesus. Sentindo dentro de nós, dentro de cada um, a presença dos protetores espirituais, que, por certo, nesse momento nos abraçam, com alegria e amor, pela perspectiva da oportunidade que temos, no alcance do entendimento dos sublimes ensinamentos do mundo e de toda a terra, que o Cristo nos envia, através da sua sublime doutrina. E por isso, Mestre Divino, aqui damos graças. Graças para todos nós que representam a feliz oportunidade de comunhão e aprendizado oferecido na noite de hoje. Que possamos, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, cada vez mais estarmos próximos de Ti, através dos Teus mensageiros de luz, não maiores, que venham nos ajudar, nos orientar, nos auxiliar em questões divinas. Então, essas palavras, Mestre Maior, agradecido mais uma vez por tudo, devolvemos a palavra ao irmão Luiz, que está feito desse trabalho, para que o comum possa dar o E assim, meus irmãos, agradecidos pela sua oportunidade, encerramos os trabalhos da noite de hoje, desejando muita paz e um feliz fim de semana para todos. Boa noite.